Amados irmãos e irmãs, hoje dia 3, sábado, dia em que nós vamos nos preparando para viver o dia do Senhor. Nós vamos refletir hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17 a 24. Estamos diante do relato onde Jesus, com os seus discípulos, com aqueles que se propõem a seguir Jesus mais de perto, Jesus recebe de volta os 72 que foram enviados para expulsar os demônios, curar os doentes, e eles voltam contentes pelo resultado do trabalho, um trabalho que rendeu muitos frutos. E Jesus dá testemunho que viu o próprio Satanás cair do céu como um relâmpago. E neste evangelho também adverte os seus discípulos que deveis de se alegrar com o trabalho, mas não podem descuidar, porque o trabalho é árduo. Contudo, vós não vos alegreis simplesmente com os resultados, porque os Espíritos vos obedecem. Antes ficai alegre, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Esta é uma certeza que Deus nos dá, que Cristo revela em nossos corações, a partir do batismo em que vivemos. E desta forma, Jesus se volta e exalta o Santo Espírito, dizendo: eu te louvo, Pai. Esta é para nós também uma necessidade. Nós precisamos, diante da nossa pequenez, louvar a Deus por tudo aquilo que Ele faz a cada um de nós. Jesus também, neste momento de louvor, agradece a Deus por não ter revelado os grandes sinais aos sábios e inteligentes, mas sim reservado aos pequenos, aos pequeninos. E nós, seguidores do reino, seguidores do próprio Cristo, somos os pequeninos, e as grandes revelações do Pai é reservada a nós que somos esses pequeninos. Porém, é preciso, para ter esta revelação, viver estas graças, é preciso de nos despojar. Ainda no mundo em que nós vivemos, tem muitos pequeninos que querem ser grandes demais e chegam até mesmo pisar nos irmãos ou se aproveitar de situações para se tornar maior do que os outros. Aqui, mais uma vez, o Evangelho nos revela a simplicidade, a humildade, que por muitas vezes, na correria, nas grandes preocupações, nos afetos e emoções que trazemos com a vida, com a história da vida, nem sempre conseguimos viver esta humildade. É bom lembrar também que todo aquele que não vive a humildade, porque muitas vezes carrega uma ferida muito grande, não tem capacidade de se curvar diante de si mesmo e do outro. Então a busca que temos é de lutar com tudo aquilo que somos e temos, para nos tornar humildes, para nos tornar pequenos diante do Senhor. E o Senhor se utiliza dos pequenos, como é o próprio Evangelho de Mateus, quando narra a experiência de Jesus, que tem lá a criança traz a criança para o meio dos discípulos e diz: quem se tornar como uma criança entrará no reino dos céus. Somos nós que devemos de continuar com um coração de criança. Não é um coração de menino que faz meninice, mas um coração puro, um coração sereno, um coração que olha para o irmão. E nesse caminho Jesus chama
nos chama de novo a atenção quando diz: Feliz os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas, muitos sábios, muitos entendidos, muitos doutores, muitos grandões quiseram ver e não conseguiram ver, quiseram ouvir e não conseguiram ouvir. Porque a graça e o mistério do amor é reservado aos pequeninos, aos humildes, aos simples, homens e mulheres que se colocam na presença do Senhor com a atitude de servir. Que neste sábado nós possamos fazer esse caminho da pequenez, não é da humilhação e não é da destruição da dignidade da pessoa, mas é da exaltação do Cristo, da exaltação do próprio Deus, nos colocando como filhos deste Deus e servidores do reino de Deus. Assim como Jesus serviu com a própria vida, nós também devemos de continuar a missão que Jesus nos dá de servir com tudo que temos e somos. Por isso que nos tornamos pequenos, humildes, simples, homens e mulheres do coração aberto para a graça de Deus que nos é enviada. Então, que possamos continuar esse caminho, neste sábado, também preparando o nosso coração para a vivência da novena de Nossa Senhora Aparecida. Então, pelo Brasil afora e em muitas paróquias, comunidades, começam nesse dia 3 a novena de Nossa Senhora Aparecida. Que ela, como a padroeira do Brasil, possa interceder junto de Deus por cada um de nós e nos ajudar a viver essa pequenez que somos interpelados pelo Evangelho de hoje, chamados a viver. Todos tenham um bom sábado, procurem participar da missa, viver o momento da comunhão e se alimentar da palavra que nos é dirigida nesse dia, se preparando para o dia de amanhã, o dia do Senhor. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde, nos concedendo muita paz, muita graça, muitas bênçãos e as curas que precisamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.